que você vê essa cobrança de uma elite intelectual em cima... O seu trabalho, claramente, é muito respeitado por essa elite intelectual. Mas são peças que lotam também. Como que você olha isso? Eu acho que cada trabalho que eu faço é um trabalho de prospecção muito profunda. Claro, o né? tamanho da pesquisa que tem que fazer. E aí eu tô nessa, cara. Não tem muito essa preocupação. Eu acho que o mais importante é eu estar alinhada com o que eu penso. E isso, para mim... Então, pode ser que, por exemplo, tipo a Debinha, né, me chamou para fazer a Prima Fate. Se eu tivesse alguma discordância com aquilo, eu não faria. Porque eu não saberia fazer. Porque eu realmente me sinto, assim, muito vinculada com a... Eu preciso estar vinculada com a matéria que eu estou trabalhando, que eu vou ter que expressar. Tem uma frase linda, né? Que você fala, antes de escolher a profissão do teatro, você escolheu um jeito de existir. Então, a tua conexão é de estar inteira ali, né? Aquilo Então, eu posso até dirigir um espetáculo seu. Mas, para eu fazer isso, é preciso que eu tenha ali uma crença pessoal sobre isso. E essa crença pessoal passa pelo quê, exatamente? Eu acho que passa pela minha ideologia, passa pelo meu momento de vida, passa de como eu posso expressar em linguagem aquilo. Se você está, por exemplo, afim de experimentar uma tal linguagem que eu quero experimentar naquele momento. Por exemplo, eu fui dirigir um espetáculo que se chama Brian ou Brenda, que conta a história de um intersexo. E ali, quando eles me propuseram, eu tinha acabado de ler o livro do Solomon, que é sobre o fruto longe da árvore, né? É um bitelão, assim, mas vale a pena demais. Então, por exemplo, se eu tivesse Kindle, ia ser melhor. Esse sem o Kindle não dá para viajar com ele. E aí eu estava nesse lugar, assim, é um espetáculo que eu dirigi há um tempo, identitário. E aí, quando ele me propôs, eu falei, cara, eu só vou fazer isso se a gente tiver ali atores com identidades muito próprias e diferentes. E eles toparam. E se eles não topassem, eu não faria. Você não faria. Você nunca topa nada pela grana? Eu topei uma vez uma coisa que eu pensei, nossa, vou ganhar muita grana. Nossa, cara, Foi sofrido pra caramba. Não, eu até consegui fazer uma turma boa e tal, mas não deu grana. Foi uma decepção, não deu grana. Entendi. Foi uma decepção. De verdade, eu acho que foi um dos espetáculos que eu menos ganhei grana. Então, assim, não adianta isso para mim, e não é isso que... Não foi por isso que eu escolhi fazer teatro. Sim. Por exemplo, a própria coisa do audiovisual como atriz, eu abri muito depois de 50 anos. É isso que eu ia perguntar, se foi depois, né? Você nunca teve, porque quando vai pra TV ou pro cinema, fica mais famosa. Você não tinha vontade de ser famosa? Como que é essa vontade? Vontade de ser famosa, não. Eu sempre tive, assim, eu acho que uma vontade de ter um reconhecimento, assim, como artista. Sim. E não necessariamente a pergunta ser famosa. foi intencionalmente meio idiota para você poder dar uma resposta boa. Vontade de ser famosa só... Não, mas eu entendo. Uma blogueira e influencer. Sim, mas não tem problema. Mas assim, vontade de ser conhecida. Mas eu me lembro que quando eu estava fazendo uma adaptação do Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes, eu fazia Virgínia, direção do Calu Araújo, em BH. Uma direção muito, muito, muito contemporânea. E eu estava me experimentando muito lá e a gente estava lotando, porque, coincidentemente, Ciranda de Pedra foi para os livros da vestibular. Então, a gente estava lotando. E aí eu fui chamada para a Globo para fazer um teste para uma escola de atores, que eu acho que eles mantêm até hoje lá. E aí eu fui e eles falaram, então vem. Você foi aprovado. Eu falei, mas o que vai acontecer comigo? Eu vou fazer depois alguma novela? Falei, não necessariamente. E eu estava em cartaz, cara, fazendo assim... tinham 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo, lotando, fazendo uma personagem incrível, com um diretor incrível. Era em BH, não estava... Aí eu falei, eu não vou vir, não. E fiquei. Porque eu senti que ali eu perderia a minha liberdade, a minha autoria como artista, sabe? Sei. E ficaria ali submetida a... Eu sempre falo isso, a uma unidade de medida que eu não queria que fosse a minha. E que eu acho, por exemplo, depois, fazendo Malu, eu acho que foi o grande problema da Malu Rocha. Se ela tivesse ficado em São Paulo, fazendo no teatro dela, e não tivesse ido para o Rio para fazer televisão, talvez ela não tivesse sido tão estigmatizada e tão enxovalhada.
Entendi. Ela competiu com uma coisa que não se era, que ela nem queria. E não estava na medida dela, ela não estava naquele padrão. E como eu também, falei, cara, eu não vou conseguir fazer Tá, mas é isso. interessante porque esse padrão que você tá falando não tem nada a ver com qualidade, porque para mim você é das maiores, não tem, você tá acima. Mas é porque não tem a ver se quiser te colocar num lugar de, sei lá, o teu lugar ele é mais, é um pouco o que o Pedro falou, ele queria uma atriz com profundidade de teatro. De repente, se te jogam numa novela, que eu já vi você fazer televisão e cinema lindamente, mas depende do papel, porque talvez você seja tão boa para aquilo que não funcione. Eu topo tudo, assim. Depois que eu abri essa porteira aí do audiovisual, eu tenho sido chamada, tenho muito agradecimento por isso. Você fez até Bandida e tá amei, tão gata. Amei fazer Bandida. Nossa, você tá muito sexy de Bandida, cabelão, umas roupas coladinhas. E tem uma tensão sexual ali Tem com a uma Cláudia Abreu. Né? Tem. Muito bom. Acho que você faz. Então, não tem a ver nem com preconceito ou um lugar que eu acho que eu esteja destinada a ele, de jeito nenhum. Tem a ver, assim, de não querer me submeter. Eu tenho horror de perder a liberdade. Horror. E aí seria assim, de repente... Sabe, assim, de alguém falar assim, mas eu acho que, sei lá, eu tenho horror de perder minha liberdade. Bota um peito, por exemplo. Eu tenho horror de perder minha liberdade. Ou então, dois tipos de que poderia ser perder a liberdade. Ou, sei lá, faz alguma coisa estética, bota um peito, ou então começar... Yara foi vista no Shopping Leblon. Não, tenho horror de perder. Qualquer coisa, assim, que eu possa... E aí, eu acho que, como eu fui mais tarde para o audiovisual, assim, eu acho que eu já tinha um caminho já percorrido. Sim. Né? Eu não tinha que necessariamente servir aquilo ou outra coisa, sabe? Eu estava ali como uma artista, uma atriz mesmo, de teatro, uma diretora. Sim. Tem um respeito muito grande, né? É diferente, assim, do que querer que eu seja isso ou aquilo, sabe? Não, já chega falando, essa daí, vamos ficar pianinho, essa aí é grandiosa. Como que é... Qual?